Sabe quando você acha que está no auge da sua vida? Que nada pode te derrubar? Eu era assim. Meu nome é Michael Denner, tenho 55 anos e até pouco tempo atrás eu era o professor mais querido da Escola Estadual Dom Pedro II. Todos me conheciam pelos corredores. Alunos me chamavam de o melhor professor de história que já tiveram. Eu tinha orgulho disso, sabe? Quando acordava de manhã, sentia que meu trabalho realmente fazia diferença na vida daqueles meninos e meninas. E a sensação de ser útil, de ter propósito, me deixava em paz. Só que eu nunca imaginei que tudo pudesse virar do avesso tão de repente, em um único dia que jamais vou esquecer. Naquela manhã, o sol entrava pela janela do meu pequeno apartamento. O cheiro de café fresco misturado com o som dos pássaros me fazia pensar que nada poderia estragar meu dia. Organizei meus livros com carinho. Eram meus tesouros, cada um cheio de anotações que eu mesmo fiz ao longo de 30 anos de sala de aula. Caminhei até a escola com um sorriso no rosto, cumprimentando vizinhos e colegas. Sentia que tinha conquistado meu espaço, que era respeitado, amado. Quem poderia imaginar que, dali a poucas horas, tudo desabaria como um castelo de cartas? O primeiro sinal de que algo estava fora do normal apareceu quando Rafael entrou na sala. Um aluno novo, 17 anos, ar de quem não se importava com nada. Desde o início percebi que ele era diferente. Não estava apenas entediado, mas parecia ter prazer em causar confusão. Ele interrompia minha explicação, fazia piadas ofensivas, imitava minha voz. Eu tentava conversar, mostrar que a sala de aula era um ambiente de respeito, mas ele parecia se divertir mais ainda com cada tentativa minha de apaziguar. Já sentiu que estava lutando contra algo muito maior do que você? Os colegas começaram a rir das provocações dele, como se eu tivesse virado o palhaço da sala. E eu, com o coração pesado, continuei tentando. Em casa, começava a perder o sono, pensando em estratégias para lidar com aquele garoto que parecia ter nascido para me destruir. Quando soube que ele era filho de um grande empresário da cidade, entendi por que se sentia tão intocável. Ainda assim, não desisti. Preparei uma palestra no auditório sobre respeito e empatia. Queria mostrar àqueles jovens que a força está em ser gentil, não em humilhar. No dia da palestra, o auditório estava cheio. Diretores, professores, centenas de alunos. Era minha chance de tocar o coração deles. Comecei com entusiasmo, contando histórias sobre grandes líderes que transformaram o mundo com palavras, não com violência. Vi muitos rostos atentos, alguns emocionados. Mas lá estava Rafael, na primeira fila, braços cruzados, sorriso de deboche. Em certo momento, ele se levantou e começou a me interromper em voz alta, chamando-me de velho gagá e fracassado. O eco daquelas palavras preencheu o auditório. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Já sentiu a vergonha que faz seu rosto pegar fogo, como se quisesse desaparecer? Eu pedi calma, tentei retomar minha fala, mas Rafael avançou em minha direção, rápido como um raio. Por instinto me defendi. Levantei o braço e o empurrei para trás. Ele caiu no chão com um estrondo que pareceu sacudir todo o auditório. Foi como apertar um gatilho. Gritos começaram, alguns alunos correram, outros filmaram com seus celulares. Eu, em choque, fiquei parado olhando para Rafael no chão, sem saber o que fazer. Quando os seguranças chegaram, tudo já havia fugido do controle. A notícia correu mais rápido que um incêndio em palha seca. Ainda naquele dia, o pai de Rafael apareceu na escola, furioso, dizendo que eu havia agredido o filho sem motivo. Quando vi sua expressão de ódio, senti que minha vida estava acabada. O diretor, que até então me elogiava, não quis ouvir minha versão. Fui suspenso ali mesmo, diante de todos. As pessoas me olhavam como se eu fosse um criminoso. Você já sentiu todos os olhares te julgando como se soubessem cada detalhe da sua vida, mas sem terem a menor ideia da sua dor? Em poucos dias, a situação ficou insustentável. Manchetes de jornais locais me chamavam de professor agressor. E na internet, vídeos editados mostravam apenas o momento em que empurrei Rafael, sem contexto. Recebi mensagens de ódio, ligações anônimas ameaçando minha integridade. Me tornei o assunto da cidade. Amigos se afastaram, colegas sumiram. Em menos de uma semana, perdi minha licença para lecionar. E junto com ela, perdi meu propósito, minha razão de acordar todos os dias. E pensar que, naquela manhã, saí de casa acreditando que faria algo bom pelos meus alunos. Mal sabia eu que minha vida estava prestes a virar um pesadelo, e que aquele empurrão seria só o começo de uma queda que me levaria a lugares que eu jamais pensei que conheceria. Os dias que se seguiram foram como caminhar por um corredor escuro sem saber onde pisar. A cada manhã eu acordava e por alguns segundos esquecia de tudo.
Mas bastava abrir o celular ou ligar a TV para a realidade me atingir como um soco. Os noticiários repetiam meu nome como se eu fosse um monstro. As redes sociais se tornaram um tribunal cruel. Desconhecidos me xingavam, diziam que eu devia ser preso. Outros me chamavam de covarde. Nunca imaginei que uma mentira pudesse se espalhar tão rápido e que as pessoas tivessem tanto prazer em apontar o dedo. Já passou por algo assim, em que sente que está sozinho contra o mundo inteiro? Comecei a ter medo de sair de casa. Quando precisava ir ao mercado, colocava um boné, abaixava a cabeça, mas mesmo assim percebia cochichos, olhares de desprezo. Alguns vizinhos pararam de me cumprimentar. Outros atravessavam a rua quando me viam. Aquilo me destruía por dentro. Eu sempre fui conhecido como o professor que organizava festas da escola, que ajudava alunos carentes, que ficava depois da aula para tirar dúvidas, e de repente tudo o que construí virou poeira. É doloroso perceber que as pessoas preferem acreditar na pior versão de você, não é? Quando a suspensão virou demissão definitiva, meu salário desapareceu de um dia para o outro. Eu tinha poucas economias guardadas, porque sempre investi em livros, em cursos, em melhorias para minhas aulas. Não tinha carro do ano, não tinha luxo. Minha única riqueza era minha paixão pelo ensino. E sem o trabalho, não demorou para as contas se acumularem. O aluguel que antes pagava com tranquilidade virou um pesadelo. Tentei conversar com o proprietário, explicar a situação, mas ele só me olhou com pena e disse que não poderia abrir exceções. Em menos de 3 meses, recebi a ordem de despejo. Vi meus livros empilhados na calçada, enquanto algumas pessoas passavam e riam como se eu fosse o espetáculo do dia. Aos poucos, comecei a vender minhas coisas. Primeiro meu computador, depois os móveis, depois cada objeto que pudesse render uns trocados para esticar o que restava do dinheiro. Cada venda era como arrancar um pedaço de mim. A mesa em que corrigi tantas provas, a estante onde organizei meus livros de história, até o rádio antigo que usei para estudar quando era só um garoto sonhador. Quando vendi meu último livro, lembro de ter chorado abraçado nele por horas. Você já teve que abrir mão de algo que representava tudo o que você é? Quando consegui alguns trabalhos temporários, como dar aulas particulares ou ajudar em mudanças, percebia que as pessoas me olhavam com desconfiança. Alguns pais desistiam das aulas ao descobrir quem eu era. Parecia que meu nome tinha se tornado um veneno. À noite, o silêncio da casa vazia me enlouquecia. Me peguei conversando sozinho, andando de um lado para o outro, sem conseguir dormir. A angústia apertava o peito como se uma mão invisível me estrangulasse. Em alguns momentos pensei em acabar com tudo. Mas desistir de vez ainda me parecia covardia. Com o passar dos meses, fui atrasando cada vez mais as contas. A energia foi cortada, depois a água. Passei a tomar banho frio na casa de um conhecido que me deixou ficar alguns dias. Quando ele precisou do espaço, fui para a rua com uma mala pequena e a roupa do corpo. A primeira noite ao relento foi aterrorizante. O chão duro, o frio cortante, os barulhos assustadores da madrugada. E, acima de tudo, a vergonha de ter chegado ali. Você já se imaginou dormindo na rua depois de ter uma vida normal? Eu me sentia invisível, mas ao mesmo tempo, como se cada pessoa que passasse por mim soubesse exatamente quem eu era. O professor que empurrou um aluno. Tentava pedir ajuda, mas as pessoas desviavam o olhar ou atravessavam para o outro lado. Nos primeiros dias, comia o que conseguia pegar em doações de igrejas ou barracas de caridade. Com o tempo, fui aprendendo os lugares onde podia conseguir comida e um canto seguro para passar a noite. E cada dia parecia mais difícil do que o anterior. Um dia, enquanto pedia um prato de comida na calçada de um restaurante, ouvi 2 pessoas comentando sobre a escola onde eu lecionava. Elas falavam de um novo professor, elogiavam como ele era moderno e divertido. Senti uma pontada no peito, como se o mundo tivesse seguido em frente sem mim. Era como assistir à própria vida de longe, sem poder mais fazer parte dela. E foi nesse momento que percebi. A pessoa que eu fui tinha morrido no auditório naquele dia. E dali em diante eu só existia. E se você acha que o fundo do poço estava perto, posso te dizer que ele era muito mais profundo do que eu imaginava. Acordar na rua é diferente de tudo que já vivi. O chão duro faz suas costas doerem de um jeito que você nem sabia que era possível. O vento frio parece atravessar cada camada de roupa, e a sensação de não ter para onde ir te faz questionar se você ainda é um ser humano ou apenas mais um vulto esquecido pela sociedade. O primeiro mês foi o pior. Eu não sabia onde procurar comida, onde poderia dormir sem medo de ser agredido ou roubado. Cada noite parecia durar uma eternidade.
As luzes dos postes se tornavam companheiras silenciosas enquanto eu contava as horas para o sol nascer. Você já ficou tanto tempo sem dormir de verdade que começou a ter delírios? No início, eu ainda tinha a esperança de que as coisas pudessem melhorar. Pensava em tentar algum emprego, nem que fosse de faxina ou ajudante de pedreiro. Mas quando perguntavam meu nome e descobriam minha história, as portas se fechavam antes mesmo de se abrirem. Comecei a sentir que não era só um homem pobre. Eu era um homem marcado, e essa marca me perseguia aonde eu fosse. Em alguns momentos, sentia tanto medo de morrer esquecido que implorava a Deus por um sinal de que minha vida ainda fazia sentido. Os dias se tornaram todos iguais. Caminhar, pedir comida, procurar um canto para dormir. Conheci outras pessoas em situação de rua que me ensinaram pequenos truques para sobreviver. Como descobrir quais lixeiras têm comida que ainda está boa, ou onde conseguir roupas doadas. Mas também descobri o lado mais cruel das ruas. Brigas por um pedaço de papelão, assaltos cometidos entre os próprios moradores de rua, drogas circulando em cada esquina. Já vi gente ser espancada até quase morrer, só porque dormiu em um lugar errado. A cada dia, o medo me consumia mais um pouco. Foi numa noite chuvosa que conheci seu Djalma, um senhor de 70 anos que já vivia na rua há mais de 15. Ele me ofereceu um cobertor molhado e dividiu comigo um pedaço de pão. Naquele momento senti que alguém me enxergava não como um monstro, mas como um ser humano. Ele me contou histórias de outros que, como eu, tiveram tudo e perderam em um piscar de olhos. Empresários, professores, artistas. Isso me fez perceber que qualquer um está a um passo de cair. Basta uma tragédia, uma injustiça, um erro. Você já parou para pensar como a vida pode virar de cabeça para baixo em um segundo? Com o passar dos meses, a fome se tornou rotina. Em alguns dias, eu só conseguia comer cascas de frutas que encontrava no lixo. A sensação de fraqueza era tão grande que às vezes minhas pernas tremiam e eu achava que desmaiaria a qualquer momento. A dignidade ia embora aos poucos. Antes, eu me envergonhava de pedir. Depois, a fome gritava mais alto do que a vergonha. Lembro do dia em que estendi a mão para uma senhora que passava apressada e ela me olhou com nojo. Esse olhar doeu mais do que qualquer soco que levei na vida. E mesmo assim, em meio ao desespero, eu ainda me pegava lembrando das minhas aulas, dos alunos que sorriam quando entendiam uma explicação difícil, dos pais que me agradeciam por ter feito seus filhos amarem a escola. Era como se em cada lembrança eu revivesse quem fui, mas também percebesse que aquele homem não existia mais. Minha mente me torturava com as perguntas: onde errei? Por que fui eu? Será que um dia vou ter chance de recomeçar? Já se fez essas perguntas quando tudo parece perdido? Uma madrugada, acordei com barulhos de passos pesados. 2 homens chutavam outro morador de rua até ele ficar imóvel. Eu tremia de medo, encolhido atrás de um caixote, implorando em silêncio para que eles não me vissem. Quando foram embora, me aproximei e percebi que o homem ainda respirava. Passei a noite cuidando dele como pude, lembrando de quando orientava jovens na escola para evitar a violência. Mas ali, na rua, as regras são outras. Ninguém chama a polícia, ninguém quer se envolver. A lei é do mais forte, e a vida vale muito pouco. Entre um dia e outro, comecei a observar as pessoas que passavam por mim. Algumas pareciam indiferentes, outras me olhavam com medo, e poucas, bem poucas, mostravam compaixão. Foi quando pensei em você que está assistindo agora. De que cidade você está vendo minha história? Me conta nos comentários, por favor. Quero saber até onde minha voz consegue chegar. Se ainda existe quem se importe com histórias como a minha. Mas enquanto eu aprendia a me virar nas ruas, o desânimo se tornava meu maior inimigo. E mal sabia eu que a solidão poderia ser tão perigosa quanto a fome ou o frio. Com o tempo, a solidão se transformou em algo quase palpável. Era como carregar um peso constante no peito. Nas ruas, o barulho dos carros, das conversas e das buzinas era constante, mas dentro de mim só existia silêncio. Passei a conversar sozinho para não enlouquecer. Falava com as paredes, com o vento, com as estrelas. Às vezes, lembrava dos discursos que fazia no auditório e me pegava ensaiando em voz alta, como se ainda pudesse ensinar alguém. Já falou sozinho para tentar sentir que não está completamente só? O pior momento do dia era o pôr do sol. Quando a luz começava a sumir, a insegurança tomava conta. Sabia que a noite trazia perigos, violência, frio, ratos, doenças. Era quando eu me perguntava se sobreviveria até o amanhecer. Em noites de chuva, me refugiava debaixo de marquises, mas a água fria escorria pelas frestas e encharcava tudo.
Dormia molhado, com o corpo tremendo, e acordava com dores que pareciam facas fincadas nos ossos. O cheiro de mofo e lixo se impregnava em mim. E não havia banho que me fizesse me sentir limpo de novo. As madrugadas também eram o momento em que mais me lembrava da minha antiga vida. Fechava os olhos e revivia as risadas dos meus alunos, os cafés compartilhados com colegas na sala dos professores, as reuniões em que meus projetos eram elogiados. Aquilo me alimentava por dentro, mas também me dilacerava, porque a cada lembrança vinha a realidade. Eu não tinha mais nada daquilo. Quando acordava e via o céu clareando, tinha a estranha sensação de ter sobrevivido, mas não de estar vivo. Em certos dias, minha mente me pregava peças. Eu sonhava que estava na escola, dava aula para uma turma interessada e acordava no chão duro, com o corpo doendo e o gosto amargo da decepção na boca. Nessas horas, eu chorava baixinho para ninguém perceber. Sim, até na rua você tenta manter alguma dignidade. Nunca imaginei que um dia me preocuparia em parecer fraco para outros moradores de rua. Mas ali qualquer sinal de fragilidade pode te tornar alvo. Você já precisou esconder sua dor para tentar se proteger? A vergonha era minha companheira constante. Quando via ex-alunos passando pela calçada, torcia para que não me reconhecessem. Uma vez, uma mãe me olhou fixamente e puxou o filho pelo braço como se eu fosse um bandido. Aquilo me dilacerou. Passei a evitar lugares perto da escola ou do bairro onde morei. Me sentia um fantasma, vagando por ruas que um dia foram minha rotina, mas agora eram cenário do meu exílio. A cada esquina, as lembranças me agrediam mais do que o frio ou a fome. Houve momentos em que pensei em procurar o pai de Rafael para implorar por perdão. Não por ter errado, mas por querer minha vida de volta. Mas a vergonha me impedia. Eu sabia que ele nunca me ouviria. Para ele, eu era só o homem que ousou tocar em seu filho. E mesmo que eu conseguisse falar, o que poderia mudar? O estrago já estava feito, minha reputação destruída, meu nome marcado. Senti que não havia mais volta. Aos poucos, fui perdendo a noção do tempo. Dias e noites se misturavam, e eu já não sabia se era segunda, sexta ou domingo. Aprendi a reconhecer o passar das horas pela movimentação das pessoas. A pressa da manhã, a lentidão da tarde, a agitação do fim do expediente. Passei a observar detalhes que nunca tinha reparado. A expressão cansada dos trabalhadores, os casais brigando no trânsito, as crianças rindo enquanto corriam pela calçada. Esses pequenos momentos se tornaram minha distração. Meu jeito de lembrar que o mundo seguia, mesmo que eu estivesse parado. Um dia sentei em frente a uma padaria e vi um garoto que me lembrou tanto meus alunos. Ele me olhou curioso e sorriu. Por alguns segundos, senti um calor no coração, como se ainda houvesse bondade no mundo. Mas a mãe dele o puxou com força, dizendo para não chegar perto daquele homem sujo. E o sorriso do menino se apagou como uma vela ao vento. Esse momento ficou gravado em mim. Foi ali que percebi que, aos olhos da maioria, eu não era mais um ser humano. Eu era apenas mais um morador de rua. E foi nesse cenário que a desesperança começou a me corroer por dentro. Já não tinha medo só da fome ou do frio, mas do que eu mesmo poderia fazer comigo se continuasse assim. O pior inimigo de quem vive nas ruas não é apenas o frio, a fome ou a violência. É o abandono que se instala dentro da sua cabeça. Com o tempo, comecei a perder a fé em mim mesmo. Antes, quando ainda tinha algum ânimo, buscava ajuda em abrigos ou tentava encontrar trabalhos temporários. Mas cada não que eu recebia era como um tijolo a mais em uma parede que me isolava do resto do mundo. Você já sentiu que não importa o quanto tente, nada parece dar certo? Os dias passaram a ser todos iguais. Em alguns, nem levantava do canto onde dormia. Ficava olhando o movimento das pessoas, imaginando como seria ser uma delas novamente. Ter compromissos, amigos, um lugar para chamar de lar. Às vezes, via pais levando filhos à escola e me perguntava se aqueles pais saberiam que, se algo desse errado, poderiam acabar como eu. Será que alguém que nunca perdeu tudo de uma vez consegue entender o que é estar aqui? Comecei a ter lapsos de memória. Em alguns momentos, não lembrava onde estava ou como tinha chegado ali. Me sentia fraco, tonto, com a mente turva. O estresse, a desnutrição e o medo constante estavam me destruindo. À noite, os pesadelos me faziam acordar aos gritos, revivendo o momento em que Rafael me atacou e tudo começou a desabar. Só que nos sonhos, o auditório ficava maior e mais escuro. As vozes se transformavam em ecos assustadores, e eu acordava suando frio, sem saber se aquilo tudo não passava de uma ilusão. Você já teve um pesadelo tão real que acordou sem distinguir sonho de realidade?
Os poucos amigos que fiz na rua iam sumindo um a um. Alguns conseguiam ajuda de parentes ou ONGs, outros simplesmente desapareciam. Cada perda era um lembrete cruel de que a rua não tem garantias. Seu Djalma, que me acolheu logo no começo, adoeceu gravemente em uma noite gelada. Tentei ajudá-lo, mas ele se foi nos meus braços antes que eu pudesse pedir socorro. Enterrá-lo não era uma opção. O corpo foi levado pelo serviço social e nunca mais tive notícias. Aquilo me marcou profundamente. Na rua, até a morte é solitária. A saúde começou a cobrar seu preço. Meu rosto ficou coberto de feridas causadas pela falta de higiene e um corte infeccionou, me deixando dias febril. Procurei atendimento em um posto de saúde, mas depois de horas esperando, fui mandado embora com olhares de repulsa. Saí de lá mais fraco do que entrei. Em momentos assim, a mente prega peças perigosas. Comecei a pensar que talvez fosse melhor se tudo acabasse logo, que não haveria dor maior do que a que eu já sentia todos os dias. Já se sentiu tão cansado que até respirar parece um fardo? Foi em uma dessas noites de febre que me lembrei de algo que sempre dizia aos meus alunos. A educação é a única arma capaz de mudar vidas. Irônico, não? Eu que tanto acreditei nisso estava ali, derrotado, sem nada. Mas, em meio ao delírio, comecei a recitar mentalmente os discursos que fazia nas aulas, como se pudesse encontrar forças em minhas próprias palavras. Era um esforço desesperado para lembrar quem eu fui, para segurar um fio de sanidade que parecia escapar a cada novo dia. E então comecei a reparar que as pessoas que me ignoravam na rua eram, na maioria, apressadas, com olhos baixos, como se quisessem fingir que eu não existia. Mas algumas paravam por instantes, mesmo sem me ajudar, apenas me olhavam com tristeza, e percebi que havia uma diferença entre quem sentia pena e quem sentia empatia. Esses olhares raros me davam um lampejo de esperança. Você já olhou alguém na rua e se perguntou qual é a história dele? Numa tarde chuvosa, uma senhora me trouxe um saco de pães e disse: "Eu lembro das suas aulas na escola do meu neto. Você foi importante para ele." Essas palavras foram como um cobertor quente no inverno. Foi a primeira vez em muito tempo que senti que ainda havia quem me enxergasse como pessoa, não como lixo. Mas tão rápido quanto veio, a senhora se foi e fiquei ali parado, molhado, segurando o saco de pães como se fosse um tesouro. E pensei, será que ainda existe um caminho de volta para mim? Só que a cada dia que passava, a desesperança voltava com mais força. E o pior estava só começando. Porque percebi que o que mais me matava não era o que vinha de fora, mas o que se formava dentro de mim. A maior prisão que encontrei na rua não foi a falta de paredes, mas a mente. Comecei a viver como se estivesse em transe, acordando sem saber o dia da semana, andando em círculos pelas mesmas calçadas. Meu corpo enfraquecia a cada dia, as pernas doíam, as feridas não cicatrizavam e qualquer esforço me deixava exausto. Mas nada doía mais do que a saudade de quem eu era. Às vezes, sentava em bancos de praças e fechava os olhos, tentando me lembrar da voz dos meus alunos, do barulho das salas de aula. Era como buscar ar embaixo d'água, uma agonia silenciosa. Já sentiu falta de si mesmo? Passei a observar o vai e vem das pessoas como quem assiste a um filme em que não é mais personagem. Grupos de amigos riam alto, crianças corriam para brincar, casais discutiam baixinho, e eu, invisível, era apenas cenário. Notei como a maioria das pessoas olha para moradores de rua como se fossem paisagem desagradável. Alguns desviam o olhar, outros apertam o passo. São poucos os que realmente enxergam. E percebi como a compaixão se tornou rara, como o medo de se envolver fez as pessoas endurecerem o coração. Isso me fazia pensar, onde perdemos a capacidade de cuidar uns dos outros? Em uma madrugada fria fui acordado por gritos de socorro. Um rapaz estava sendo assaltado por 2 homens armados a poucos metros de onde eu dormia. Meu instinto de proteger, o mesmo que tive com meus alunos, me fez levantar. Gritei, espantando os agressores, mas acabei levando uma coronhada na cabeça. Caí, atordoado, sentindo o sangue escorrer pela testa. Quando voltei a mim, o rapaz já tinha fugido e fiquei ali, sangrando, sozinho. Ninguém parou para ajudar. O mundo parecia ter se tornado surdo para qualquer pedido de socorro. Você já precisou de ajuda e ninguém apareceu? Nos dias seguintes, a dor na cabeça se somou a uma febre que não passava. Eu delirava, confundindo passado e presente. Em meus devaneios, via o auditório, ouvia a voz de Rafael me insultando, mas também lembrava de alunos que me agradeceram, pais que me abraçaram. Era como se minha mente quisesse me lembrar que minha história não era só dor, mas também conquistas. Mas a febre trazia um medo profundo. Será que eu morreria ali, naquele canto escuro, sem que ninguém soubesse ou se importasse?
Foi então que encontrei Dona Irace, uma voluntária de um grupo que distribuía sopas à noite. Ela me reconheceu de uma palestra que assistira anos antes. Ao me ver tão debilitado, ajoelhou-se ao meu lado e segurou minha mão. Perguntou meu nome, mesmo já sabendo quem eu era, e disse: "Você foi um professor incrível. Não desista de você." Aquelas palavras rasgaram o silêncio que reinava dentro de mim. Era como se alguém tivesse jogado uma corda no poço onde eu me afogava. Você acredita que uma única frase pode mudar o rumo de alguém? Dona Irace voltou na noite seguinte com uma mochila cheia de roupas limpas, curativos e comida. Me ajudou a limpar os ferimentos, a trocar de roupa. Pela primeira vez em meses, senti que minha pele podia respirar, que meu corpo não precisava estar sempre em estado de alerta. Ela me ofereceu abrigo, mas minha vergonha foi maior do que minha vontade de aceitar. Disse que precisava de um tempo, que ainda não estava pronto. E é verdade. Mais difícil que perder tudo é admitir que se precisa de ajuda. Depois daquele encontro, algo começou a mudar dentro de mim. Passei a reparar que havia pessoas como Dona Irace, voluntários, moradores que ofereciam alimentos, gente que perguntava meu nome. Pequenas atitudes que não mudavam meu mundo por completo, mas reacendiam uma centelha de esperança. E pensei em você que assiste minha história. Você já fez algo simples, como doar um lanche ou perguntar o nome de quem vive na rua? Escreve nos comentários como costuma ajudar. Ou se nunca ajudou, mas gostaria de começar. Com esses pensamentos, comecei a desejar mais do que apenas sobreviver. Passei a pensar que talvez ainda houvesse um caminho para me reerguer, para retomar ao menos parte da dignidade que perdi. Mas também sabia que, para isso, teria que enfrentar meus maiores medos, pedir ajuda, admitir minhas fraquezas e, principalmente, perdoar a mim mesmo. E essa, descobri, seria a batalha mais difícil de todas. Porque mesmo com um sopro de esperança, cada dia na rua ainda me lembrava que eu estava longe de casa, longe de mim, e que o tempo não espera por quem fica parado. Depois do encontro com Dona Irace, comecei a olhar para os dias de forma diferente. Ainda estava no fundo do poço, mas percebi que talvez não fosse o fundo definitivo. Cada noite, ao me deitar embaixo da marquise, lembrava das palavras dela. Você foi um professor incrível. Não desista. Era como se uma voz repetisse aquilo em minha mente, empurrando-me a tentar mais uma vez. Ainda assim, a vergonha continuava sendo meu maior inimigo. Como encarar o mundo depois de ter caído tanto? Já teve medo de tentar se reerguer por não saber como as pessoas iriam te olhar? Decidi que precisava procurar ajuda de verdade. Voltei a procurar o abrigo que Dona Irace indicou, um lugar pequeno mantido por voluntários. Ao entrar, senti o cheiro de café quente misturado com desinfetante. Cheiro de lar e limpeza, algo que eu não sentia havia meses. As pessoas me receberam com sorrisos, me chamaram pelo nome e, pela primeira vez em muito tempo, não senti que precisava me justificar por existir. Dormi em uma cama simples, mas que parecia o mais confortável dos castelos. Acordei assustado várias vezes durante a noite, não por medo de agressões como nas ruas, mas por não estar acostumado com o silêncio e a segurança. No abrigo, comecei a conversar com outros moradores que também tentavam se reerguer. Cada história que ouvi era tão dolorida quanto a minha. Um senhor que perdeu a esposa e afundou em dívidas. Uma mulher que foi enganada em um golpe e perdeu tudo. Um jovem expulso de casa aos 16 anos. E em cada relato, eu via que a queda não escolhe quem levar. A rua não é feita só de preguiçosos ou vagabundos, como muita gente pensa. É um lugar onde muitos chegaram porque foram empurrados. Você já parou para pensar quantas pessoas em situação de rua tiveram uma vida comum como a sua antes de perder tudo? Conforme os dias passaram, fui recuperando parte da força física. As refeições regulares e a cama quente me davam energia para pensar em algo além da sobrevivência. Com a ajuda de assistentes sociais, comecei a tentar resolver documentos que havia perdido. E descobri que ainda havia processos em aberto que poderiam ser revistos, mas que precisavam de paciência e força de vontade. E nesses dias, pela primeira vez em muito tempo, voltei a sonhar. Imaginei como seria estar em uma sala de aula novamente, mesmo que não como professor, mas como voluntário, ensinando crianças carentes. O caminho era longo e cheio de incertezas. Havia dias em que a ansiedade me dominava, me fazia suar frio e duvidar se estava fazendo a coisa certa. Às vezes, ainda me pegava pensando que seria mais fácil desistir de tudo. Mas nessas horas, lembrava que, se não fosse por pessoas como Dona Irace ou pelo abrigo, talvez eu já não estivesse mais vivo.
percebi que recomeçar não é voltar a ser quem você era, mas construir um novo caminho, mesmo que diferente do que você imaginava. Você acredita em segundas chances? Certo dia, sentei com um dos voluntários do abrigo e desabafei tudo. Contei sobre minha vida como professor, o dia no auditório, a queda, a humilhação pública. Ele me ouviu em silêncio, e quando terminei, disse algo que ficou ecoando em mim. Você precisa se perdoar. O que aconteceu foi uma tragédia, mas não define quem você é para sempre. Foi a primeira vez que alguém me disse que eu não era só o erro que cometi ou a injustiça que sofri, mas muito mais do que isso. Foi ali que entendi que, enquanto eu mesmo não aceitasse minha história, ninguém poderia me ajudar de verdade. E então, decidi dar um passo difícil. Comecei a escrever minha história. Usei papéis doados no abrigo e fui colocando tudo o que vivi, desde os dias de glória até a dor da queda. Era como se, ao escrever, eu exorcizasse meus fantasmas. Chorei enquanto relembrava os sorrisos dos meus alunos, as palmas nas minhas palestras, mas também enquanto revivia os gritos no auditório, a queda de Rafael, as manchetes cruéis. Cada palavra escrita parecia me devolver um pedacinho de mim mesmo. E percebi que talvez minha história pudesse servir para algo maior, para alertar, sensibilizar, mostrar que todos estamos a um passo de cair, mas que também podemos escolher tentar levantar. E por isso decidi que, se eu conseguisse sair dali, contaria minha história para o maior número de pessoas possível. Quem sabe assim poderia evitar que outros chegassem onde cheguei. Enquanto escrevia minha história, fui percebendo como cada detalhe dolorido também revelava a força que eu nem sabia ter. As palavras no papel me mostravam que eu havia resistido a tempestades que poderiam ter me destruído completamente. E mais do que isso, percebi que ainda havia dentro de mim o coração do professor que nunca desistia dos seus alunos. Talvez eu tivesse perdido o direito de estar em uma sala de aula, mas nunca poderia perder a paixão por ensinar, por compartilhar, por tentar fazer a diferença. Você também já descobriu forças em si mesmo quando pensava não ter mais nenhuma? Decidi que minha história não seria apenas um desabafo, mas um alerta. Escrevi cartas para escolas, diretores, ONGs e jornais locais, contando tudo o que vivi e mostrando como a falta de apoio e o preconceito empurram pessoas para o fundo do poço. Algumas respostas vieram em forma de silêncio, mas outras trouxeram convites para conversar, para dar palestras sobre empatia, violência nas escolas e saúde mental dos professores. Mesmo sem licença para lecionar, percebi que podia transformar minha dor em aprendizado para outros. Quando subi em um pequeno palco de uma ONG pela primeira vez para contar minha história, minhas mãos tremiam tanto quanto naqueles dias de pânico na rua. Mas, ao olhar para as pessoas que me ouviam com atenção, entendi que aquilo era um novo começo. Senti que minha voz, antes sufocada pela vergonha e pelo medo, poderia ecoar para ajudar quem se sentia invisível. A cada palestra, minha autoestima se reconstruía um pouco mais, e comecei a acreditar que talvez a vida ainda guardasse espaço para mim. Hoje, ainda enfrento dificuldades. Não tenho casa própria, vivo em um quarto cedido por um programa de reinserção social. Há dias em que o medo bate à porta, lembranças dolorosas me fazem chorar de madrugada. Mas também há dias em que acordo com vontade de lutar, de escrever, de falar. Sei que jamais serei o mesmo professor querido de antes, mas descobri que posso ser alguém que transforma sua história em algo que inspire outras pessoas. E isso, de certa forma, me faz sentir útil outra vez. Para você que assistiu até aqui, quero agradecer. Você não imagina o quanto é importante ser ouvido quando se passou tanto tempo invisível. E quero te pedir algo. Quando encontrar alguém em situação de rua, lembre que essa pessoa tem uma história, sonhos, talvez até mais experiência de vida do que você imagina. Pergunte seu nome, ofereça um lanche, doe um cobertor. Pequenas ações podem salvar vidas, assim como as palavras de Dona Iraci salvaram a minha. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. O que essa história te fez sentir? E de qual cidade você está assistindo? Quero saber até onde minha voz está chegando. E se quiser ouvir mais histórias como a minha, se inscreve no canal. Cada inscrição mostra que ainda existem pessoas que se importam, que querem entender a realidade além das aparências. Compartilhe este vídeo, envie para alguém que precisa lembrar que ainda há esperança. E nunca se esqueça, ninguém está tão seguro que não possa cair, mas também ninguém está tão caído que não possa se levantar. Porque no fim, o que nos salva não é a força do corpo, mas a capacidade de recomeçar. E acima de tudo, a capacidade de enxergar a humanidade no outro.